Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje daremos continuidade ao projeto 100 questões de direito constitucional e direito administrativo. Veremos hoje o gabarito e comentário das questões de número 64 a 70. Preparados? Então bora lá! Em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, não se admite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. A questão de número 64, ela tá errada, joga aqui, ó, errada. Por que, Stefan? Porque o Poder Judiciário, ele pode sim apreciar a legalidade dos atos discricionários. O que não se admite é que o Poder Judiciário, ele aprecie, ele controle o mérito dos atos administrativos discricionários, ou seja, ele não pode controlar a conveniência e a oportunidade ali do administrador, né? O mérito do administrador público daquele ato administrativo discricionário. Contudo, a legalidade do ato discricionário pode sim ser apreciada pelo Poder Judiciário, combinado? Então a questão tá errada, bora pra próxima. Questão 65. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, nos últimos 2 anos do período de mandato presidencial, será feita pelo Congresso Nacional eleição para os 2 cargos, 30 dias depois de aberta a última vaga. A questão de número 65, ela tá corretíssima. Vem aqui ver comigo, ó. O artigo 81 da Constituição Federal, no caput, ele diz o quê? Que vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Lá no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, tá disposto o quê? Que ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, ou seja, do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos, para presidente e para vice-presidente da República, será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então o que eu tô querendo dizer? Vem aqui comigo, ó. Essa hipótese aqui, ó, de vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República, é o que a gente chama de dupla vacância. Quando a dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos do mandato, serão feitas eleições diretas 90 dias depois de aberta a última vaga. Por outro lado, quando a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, serão realizadas eleições indiretas, ou seja, eleições realizadas pelo Congresso Nacional. E quando que ocorrerão essas eleições, Stefan? 30 dias depois de aberta a última vaga. Então funciona assim: se ocorreu a dupla vacância, a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 primeiros anos do mandato, serão feitas eleições diretas, o povo vai lá votar 90 dias depois de aberta a última vaga. Por outro lado, se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato presidencial, serão feitas eleições indiretas, ou seja, eleições pelo próprio Congresso Nacional 30 dias depois de aberta a última vaga. Combinado? Então nossa questãozinha de número 65 tá correta. Olha aqui o que ela diz, ó. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, ou seja, dupla vacância, nos 2 últimos anos do período do mandato, será feita pelo Congresso Nacional, ou seja, eleições indiretas para os 2 cargos 30 dias depois da última vaga. Questãozinha correta e bora pra próxima. Questão 66. A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório. Nossa questãozinha de número 66 tá corretíssima, é isso mesmo, pessoal. Questãozinha tá perfeita. De fato, a homologação, ela é um ato administrativo unilateral e vinculado, na medida em que ela não depende de juízo de mérito, mas sim da avaliação da conformidade do ato praticado com o critério legal disposto na lei. E no que consiste a homologação, Steph? A homologação, ela representa a concordância da administração pública em relação a outro ato praticado anteriormente. Por exemplo, a homologação dos atos praticados em um concurso público. Ela consiste, então, numa etapa de controle por meio da qual a autoridade homologadora, né, a autoridade que vai fazer a homologação, ela se certifica da legalidade do procedimento ou do ato praticado anteriormente, realizando, por
portanto, um controle a posteriori. Então a nossa questãozinha tá correta, que de fato a homologação de procedimento licitatório é um belo exemplo aí também de homologação praticada pela administração pública. Então, bora para nossa próxima questão. Questão 67. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício. Questãozinha de número 67, ela tá errada, erradíssima. Tá errada porque o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, ele dispõe que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, aqui, ó, a lei pode prever casos de censura ou licença? Não, errado. É livre, independentemente de censura ou de licença. Questãozinha errada. Bora pra próxima. Questão 68. Muito cuidado com essa questão 68, pois teve um índice muito grande de erros lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @prof.stefan.fantini. Eu posto as questões primeiro lá no Instagram, o pessoal responde e depois eu trago gabarito e comentário aqui no meu canal do YouTube. Então o pessoal lá no Instagram, ó, errou bastante essa questão. 51% das pessoas que responderam erraram, então fica bem ligado nessa questão, combinado? Vamos ler ela aqui com calma, vem cá, ó. A administração pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser confundida com nenhum dos poderes estruturais do Estado, sobretudo o poder executivo. Nossa questãozinha de número 68, ela está correta, questão corretíssima. Vem aqui na tela comigo, ó. A administração pública pode ser compreendida em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Em sentido subjetivo, ela corresponde às entidades, às pessoas que compõem a administração pública, ou seja, compreende o conjunto dos entes que exercem atividade administrativa, isto é, as pessoas jurídicas, sejam públicas ou privadas, os órgãos e os agentes públicos que formam a estrutura formal da administração, independentemente do tipo de atividade que elas exerçam. Em outras palavras, a gente pode dizer que trata-se da administração pública que é prevista no ordenamento jurídico. Então coloca aqui, ó, entidades, pessoas, órgãos, os agentes públicos. De outro lado, no sentido objetivo, a administração ela representa a natureza da atividade. Coloca aqui, ó, a natureza da atividade exercida pelas entidades, pelas pessoas, né? Então, a administração pública, ela é considerada a própria função administrativa, ou seja, corresponde ao conjunto das atividades consideradas típicas da função administrativa, atividades de direito público. Portanto, essa classificação, ela leva em consideração apenas o conteúdo da atividade, independentemente de quem execute essa atividade. Pensa para ficar mais claro, ó, que em sentido subjetivo são consideradas quem? Os sujeitos que desempenham a atividade administrativa. Pensa, ó, subjetivos aqui, ó, sujeitos que desempenham a atividade administrativa, né? Entidades, pessoas, órgãos, agentes. Então são sujeitos, beleza? Fica a dica aí. Por outro lado, no sentido objetivo, é levado em consideração o que é realizado, o conteúdo, as atividades, ou seja, a própria atividade de direito público, fechou? Então, a nossa questãozinha ela tá correta, por quê? Porque no sentido subjetivo, a administração pública representa os órgãos, entidades, os agentes designados para a função administrativa e, portanto, como todos os poderes exercem, seja de forma típica ou atípica a função administrativa, a administração ela não se resume, então, a qualquer um desses poderes, nem mesmo ao poder executivo. Então, quando ela diz aqui, ó, que a administração pública, num ângulo subjetivo, não deve ser confundida com nenhum dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ela tá certa. E aqui, ó, sobretudo o poder executivo. Perfeito, ela não deve ser confundida. Por quê? Porque todos os poderes exercem, seja de forma típica ou atípica, a atividade administrativa, fechou? Questãozinha correta e bora pra próxima. Questão 69. A questão 69 também teve um índice importante de erros aqui lá no Instagram.
46% das pessoas erraram. Então, se você não me segue lá, ó, siga, ó, é o @prof.stefan.fantini. Além disso, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative ali no sininho as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Queria deixar um convite aqui também para você entrar lá nos meus canais do Telegram. Faça parte lá dos meus canais do Telegram, o ADM Concursos e o Stefan Fantini. Tenho 2 canais. Entra lá nos meus canais que eu posto muito conteúdo bacana por lá também, fechou? Vamos lá então falar aqui agora da nossa questão 69. Vamos ler ela junto, vem cá comigo, ó. Proposta de emenda constitucional a respeito da extinção do voto obrigatório pode ser objeto de deliberação do Congresso Nacional. Nossa questãozinha de número 69, ela está correta, isso mesmo. Como assim, Stefan? Calma, você tem que ficar muito ligado, porque essa é uma pegadinha aí que a banca faz e que derruba muita gente, ó, 46% escorregaram nessa questão. Uma emenda constitucional, ela pode sim estabelecer o voto facultativo. Então, uma emenda constitucional pode deliberar aí a respeito da extinção do voto obrigatório para tornar o voto facultativo? Pode. Por quê? Porque o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. Vamos ver o dispositivo da Constituição que trata das cláusulas pétreas para você ficar ligado. Vem cá, ó. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele diz o que, ó? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir as nossas cláusulas pétreas. Vamos ver aqui, ó. A forma federativa de Estado, o voto, olha o voto aqui, ó. O voto direto, secreto, universal e periódico. Você tá vendo aí o voto obrigatório? Não, porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea, mas apenas do voto direto, secreto, universal e periódico. Então, uma proposta de emenda pode sim tornar o voto facultativo, sem problema nenhum. Portanto, não há qualquer óbice para que a obrigatoriedade do voto venha a ser objeto de alteração via emenda constitucional. Combinado? Questãozinha, então, ela está corretíssima. Vamos combinar o seguinte, ó. Se você errou essa questão e agora você pegou a ideia e não vai mais errar na sua prova, ou até mesmo se você acertou a questão, comenta aqui embaixo, ó, voto. Põe só isso daí que eu já vou saber que você chegou até aqui no vídeo e que você vai matar isso daí na sua prova. Comenta aqui embaixo, ó, voto é nosso código, fechou? Bora pra próxima. Questão 70. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para sua prática. A questão de número 70, ela tá errada, erradíssima. Por quê, Stefan? Vem aqui na tela comigo, ó. O abuso de poder é um gênero que ele comporta 2 espécies, 2 modalidades. Quais são elas, Stefan? O excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder, ele ocorre quando o agente atua fora dos limites de sua competência. Por exemplo, quando um perito criminal, ele vai até um restaurante, por exemplo, e decreta intervenção por motivos sanitários. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Essa é competência lá do pessoal da Anvisa. Então ele tá atuando fora dos limites de sua competência, tá agindo com abuso de poder na modalidade de excesso de poder. Temos aqui, portanto, um vício de competência, fechou? E o desvio de poder, por sua vez, ocorre quando o agente, ele atua visando finalidade diversa do interesse público ou então daquela prevista na lei. Um exemplo clássico é quando o agente público utiliza da remoção como uma forma de punir o servidor. Por quê? Porque a remoção de determinado servidor a outro local, ela não pode ter caráter punitivo. A remoção, ela tem por finalidade a adequação do quadro de pessoal. Então tá lá previsto na lei que a finalidade da remoção é a adequação do quadro de pessoal. E quando a gente ele utiliza a remoção como um caráter punitivo, para punir o servidor, ele está atuando com abuso de poder na modalidade desvio de poder, ou então também conhecido como desvio de finalidade. Há aqui, portanto, um vício de finalidade, fechou? Então vamos olhar a nossa questão, ó. Desvio de poder, ele está falando desse aqui, ó, quando o agente atua com uma finalidade diversa prevista na lei. Aí ele vem e diz, ó, ocorre quando o ato é realizado por agente público sem
sem competência para sua prática. Errado, errado, errado. Nesse caso aqui, ó, a competência está relacionada ao excesso de poder e não desvio de poder, como a questão diz. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, ó, a playlist com as outras questões do projeto Sem Questões de Direito Constitucional e Administrativo. Entra lá e confira os outros vídeos, combinado? Além disso, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações e me siga lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Um grande abraço e nos vemos no próximo!